Pessoal, hoje aqui nesse vídeo do YouTube eu vou estar mostrando uma aula que eu dou no meu curso do Dr. Bodybuilder. Vamos falar sobre idade celular, os telômeros, um exame genético que você vai saber a sua idade verdadeira, ok? Então, aqui na descrição eu vou deixar um link para você folhear aí esse exame genético pela DF Médica, ao qual me deu essa capacitação para estar fazendo esses exames, coletando esse material que vai para a Itália e volta aí com os resultados. Eu acho muito interessante para todos, porque no caso aqui, o fisiculturismo bodybuilder é um esporte para muitos anos, longo, e aí nós temos que preservar os nossos telômeros, melhorando aí a telomerase, para não deixar encurtar e não ter uns danos no nosso DNA, tá? E aí, no final, vou deixar o meu QR Code aí do curso, se você quiser, tá aí com o celular, já para se inscrever no meu curso. Link também vai estar na descrição e os meus dados também para consulta quem fizer. Beleza? Assista esse vídeo aí que vai ser muito interessante. Valeu! Mais um vídeo aqui. Hoje eu vou abordar sobre um exame genético muito interessante para vocês fazerem, que é a avaliação da idade biológica das suas células. Um exame para avaliar o comprimento, a altura, como é que tá, né? Os seus telômeros. Os telômeros, eles protegem o DNA, o nosso código genético, contra as espécies reativas, por exemplo, de oxigênio, nitrogênio, agentes inflamatórios, oxidantes, né? Como essas espécies reativas, entre outros, onde, através desse exame genético, a gente acaba sabendo a nossa idade verdadeira, diferente aí da cronológica. E aí, nós vamos, então, estar aí colocando algumas formas de adaptar o nosso estilo de vida, alimentação e suplementos para proteger, alongar, de repente, esses telômeros. Mas vamos acompanhar para vocês entenderem o que isso vai ter com o nosso esporte, com a musculação, o fisiculturismo. Bom, o exame genético, então, dos telômeros, eles vão, a gente vai estar observando pelos estudos, né, que o homem ele poderia estar vivendo aí, segundo os geneticistas, 180 anos. E aí, como é que fica isso, né? Hoje nós estamos observando que a população ali do Mediterrâneo, do Mar Adriático, tanto ali daquela região e algum lugar do Oriente, como o Japão, as pessoas estão indo aí em torno de 110 anos, né? E muitos já estão chegando em 100 anos. E aí os geneticistas foram observar o que essa população tem de diferente dos outros. E se observou que esses telômeros estavam mais alongados, menos encurtados no decorrer da vida, e o que favorecia isso era a alimentação, o estilo de vida, e a que entra aí, no caso, também a questão da atividade física. Pessoas que tomam mais sol, pessoas que andam mais, se mexem mais para as tarefas do seu dia a dia, se alimentam de produtos menos processados. E aí você tem, claro, uma seleção natural ao longo de dezenas aí de anos, mas nós vamos observar o que a gente tem hoje de informação nos exames genéticos, e aqui eu uso os slides e as informações da empresa que eu faço os exames, que é a DF Medical, tá? Então, nós vamos ver que a genética, como eu estou falando, você tem influência da epigenética, que é do meio,
com o estilo ambiente, o estilo de vida e a genética, então, familiar, né? O telômero, eles vão representar aqui, né, as extremidades dos cromossomos, né, lineares, que eles estão aqui, eles vão, nesse desenho, olha, se vocês observarem, ST, A, G, G, etc., são as bases nitrogenadas, né? A adenina, a guanina, etc., que eles estão, então, no invólucro, né, da fita de DNA, e essa fita, então, ela está protegida por esses telômeros, ok? E aí, o que acontece? O telômero, ele vai encurtando, à medida que a célula vai girando, vai se replicando, a cada giro ele encurta. E nós temos aí uma enzima, que é a telomerase, que ela vai lá e, põe de volta e alonga novamente os telômeros para proteger o nosso código genético, né? Então, pessoas com comprimento dos telômeros menores correm risco de desenvolver doenças específicas, como anemia, imunodeficiência, fibrose pulmonar, né? Devido a algumas mutações que podem ocorrer neles, né? Algumas mutações genéticas. Então, os telômeros que são muito curtos ou mesmo que são muito longos, eles não são ideais, né? A gente tem que ter aí um equilíbrio durante a vida. O encurtamento, então, como eu falei, vem das divisões a cada ciclo celular. A célula ela vai aí passando por checkpoints e vai perdendo, né, essa capacidade de proteção ao longo das replicações celulares. E aí nós temos que observar que para avaliar, então, a idade biológica de uma pessoa e se ela vai ter predisposição a certas doenças mais cedo, né, se afere, então, o comprimento dos telômeros. E o envelhecimento celular está ligado a esse encurtamento. E aí nós vamos observar que pessoas com telômeros curtos têm distúrbios neurológicos, expressam com mais facilidade câncer, doenças autoimunes, problemas cardiovasculares e metabólicos, tá? Então, o que acontece? Dentro da saúde, as células aí precursoras, germinativas, por exemplo, células dos espermatozoides dos ovócitos, né? Elas têm as telomerases, que são essas enzimas que reparam, elas estão muito ativas, né? Protegendo, então, o código genético do envelhecimento nessas células que vão girar, vão replicar muito rapidamente na hora da fecundação. E nas somáticas, o destino já é a perda, né, progressiva disso, dos telômeros, levando, então, à morte celular mais cedo e ao envelhecimento. O envelhecimento celular dispara a morte celular. Então, uma célula que ela está ficando velha, que ela não vai servir, né, ela se mata e ela se explode, digamos assim. Né? Então, as células somáticas são essas aqui que eu tenho, que você tem aí, né? Elas não, as células germinativas, espermatozoide ovócito, fecundou, temos aí as somáticas no novo ser, tá? E aí as doenças, né, acabam vindo e as síndromes quando nós estamos com esses telômeros comprometidos, né? E aí o que acontece? Quando os telômeros se tornam curtos demais, as células, então, elas param de se replicar. Então, para vocês terem uma ideia, aqui tem uma analogia do cordão de um cadarço, né? De um sapato. E aqui nesse lado esquerdo que eu estou com o cursor, é um cadarço desfiado na ponta. E aqui um cadarço inteiro novinho, né? Com uma proteção, que é quando ele é novo, né? Esse plástico aqui. Isso aqui representa a telomerase, tá? Que vai proteger todo o meu fio do meu cadarço de não ficar descascando. Então, uma telomerase boa, ela está fazendo, então, recoloca no lugar essas proteínas e protege do nosso, de não termos danos no nosso DNA, tá? E à medida, então, aqui, ó, como vocês estão vendo que vai se replicando a célula,
a telomerase ela pode falhar, o telômero vai ficando mais curto. Então, uma célula boa, que seria imortal, ela expressa uma boa enzima, uma boa telomerase, que é uma enzima de reparação. Então, o que nós temos aí que acaba alongando, que ajuda a melhorar os telômeros? Alimentação saudável, a atividade física, porém moderada, não adianta também atividade extrema, porque o que acontece? No extremo, você, depois que já ouviu falar aqueles atletas estão lá, tudo bem, corpo bom, e aí do nada param e tem um grande declínio, o que isso acontece? Acontece que aquela atividade física oxidou muito, estressou demais os tecidos, quando ele parou, veio um envelhecimento muito rápido. Tá? Então, a atividade física ela tem que ser o correto dentro da atividade física para o seu código genético, que a gente vê com outro exame chamado, que é o FitSport, dado pela DF Médico. Bom, qualidade aqui do sono, elementos antioxidantes, nós vamos ver, estilo de vida saudável, controlar o estresse do dia a dia, meditação, suplementar com ômega 3, a psicologia epigenética. Nessa questão da psicologia epigenética, o estresse psicológico, mental, faz com que você tenha um telômero mais curto. Eles se encurtem mais rapidamente. Muitas pessoas que estão fazendo exames agora, fizeram antes, e agora pós-Covid, né, que ainda estamos aí controlando tudo isso, mas daquele pico de estresse muito grande, tiveram uma grande queda rápida aí nos telômeros por causa do estresse mental. Então, existe a psicologia epigenética. Geralmente, crianças que têm estresse, que têm traumas na infância, né, vão ter uma velhice mais rápida na vida adulta. Elas acabam envelhecendo por causa desse estresse psicológico. Ok? Uso de nutracêuticos e das vitaminas. Só para ter só fazendo adendo aqui, na questão da alimentação saudável, entra um outro exame genético, o iGênesis da DF Medical, que mostra a tua nutrigenética, né? O que você tem que comer de acordo com a sua genética para proteger aí também os telômeros. E fatores que aceleram o encurtamento do telômero, o que deixa curto? Ou seja, o que interfere na telomerase que ela não consegue recuperar? Uso de drogas, álcool, falta de vitaminas, bebidas com muito açúcar, a depressão, né? Não dorme bem, se expõe a toxinas, poluição, sedentarismo, ou seja, não treina por nada, não faz nada de atividade física, estresse, tabagismo e alimentos processados. Só voltando aqui, fatores que aceleram o alongamento do telômero, na psicologia epigenética, isso aqui seria uma ajuda psicoterapêutica, psicanalítica, ajuda então você não envelhecer mais rápido. Porque aqui, ó, do outro lado, está a questão do estresse, né? E dos problemas mentais, ó, depressão, etc. Então, aqui vai encurtar. Como que eu saio, como é que eu ajudo eu não envelhecer rápido? Na questão mental, com a parte da psicanálise lá, ok? Também influencia. Bom, as patologias, os fatores são individuais, são conhecidos por influenciar o comprimento dos telômeros. Nós vamos ter, então, que fatores individuais? Idade, sexo, raça, etnia, a idade paterna, quando que você nasceu, seus pais estavam com quantos anos, né? Mutações genéticas, genes de manutenção dos telômeros, se eles estão funcionando ou não. Então, tudo isso daqui já tem fortes evidências científicas, fatores psicossociais, ambientais, aí entra a epigenética, tá? Comportamental da pessoa, em tudo isso. Então, aqui, né, nós temos uma matéria aqui que quem tiver adquirindo aí o meu curso, que tem essa aula, pode baixar isso daqui, depois pegar, entrar lá, pegar esse material para estar lendo, se quiser, e se aprofundando, tá?
Aqui nós temos várias descrições com referências bibliográficas já mostrando que fatores de risco cardiovascular, aterosclerose, artrite reumatoide, né, diabetes, por exemplo, já mostram que essas pessoas que manifestaram isso têm encurtamento dos seus telômeros. Então, por exemplo, no diabetes, afeta o comprimento dos telômeros. Então, a pessoa com o telômero mais curto leva o diabetes. O diabetes volta e encurta mais ainda, leva mais rapidamente a depreciação da manutenção desses telômeros, né? E fatores de risco cardiovascular, então tem vários estudos mostrando que o comprimento dos telômeros está muito baixo nessas pessoas. Então, se você tem já o diabetes, artrite reumatoide, quando faz o exame de antioxidantes totais, por exemplo, ou faz um exame ortomolecular para ver as suas vitaminas e minerais no corpo e ver que sempre estão baixos, você tem um polimorfismo ou uma deficiência, você é um candidato grande a ter os telômeros encurtados. Então, vale a pena aferir isso nos exames na genética depois, no exame genético confirmar, a gente está fazendo uma intervenção, né, para postergar, corrigir isso, até alongar os seus telômeros. Então, aqui tem vários estudos mostrando que quem tem osteoporose tem encurtamento dos telômeros também, Alzheimer, câncer, então tem muito encurtamento de telômero com a questão toda da oxidação, da questão do meio ambiente, né? Hoje nós falamos muito em estudos do microambiente tumoral, né, que influencia depois em todo o metabolismo. Aqui tem uma matéria também que vocês podem pegar depois aqui para ler, né? É só vocês pegarem o DOI, aqui, ó, DOI, né? Está aqui marcado onde está publicado, que é atividade física de lazer, sobre atividade física de lazer e o comprimento dos telômeros dos leucócitos em mulheres mais velhas. Ou seja, o seu sistema imunológico acaba ficando melhor ou pior de acordo com a atividade física pelos telômeros dos leucócitos, ou seja, eles podem estar mais velhos e não fazerem um efeito bom imunológico, de repente, por eles serem mais velhos biologicamente do que você, até isso. E aqui mostrando que a atividade física ajuda nessa questão. Mas lembra que o excesso não pode, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, são os resultados de 2 exames, mostrando que essa pessoa aqui que fez esse exame, ele tem uma idade biológica de 77 anos. A idade biológica dele é de 77 anos. Mas a idade cronológica dessa pessoa, ela estava aqui com 20, 30, 40, 50, 55 anos, né? Em torno de 57 anos, mas a idade biológica dela era de 77 anos. Então, ela é mais velha do que a idade dela verdadeira. E nesse outro caso, a idade biológica dessa pessoa é de 54 anos, a idade biológica, que vai estar marcada nessa linha azul, né? Quando vem o exame, depois a gente interpreta, vai mostrar, mas ela é bem mais velha, tá? A pessoa, a idade dela verdadeira, ela é bem mais velha, tá? Em torno aí de 75 anos, mas a idade biológica é de 54. Ou seja, essa pessoa aqui provavelmente é aquela pessoa aparentemente idosa que se comporta como um jovem, gosta de sair, brinca com todo mundo, sempre está mais animado, não tem doença, é bem ativa e todo mundo fica impressionado com essa pessoa. Fala, olha só como ela está bem, né? Como ela está lúcida, como ela está com essa idade e está fazendo de tudo, viajando, etc. e tal, porque a idade biológica dela é jovem. Enquanto, nesse caso aqui da idade biológica desse cidadão com 77 anos,
ele é bem mais novo, mas se comporta já está todo acabado, cansado, exaurido, provavelmente à base de medicamentos, indisposto, com algumas doenças, né? Fisicamente pode estar bem mais acabado também, né? Mais envelhecido, tá? E aí nós temos aí várias dietas que ajudam a manutenção, preservar os telômeros ou evitar que encurtem. Então, nós temos aí vários produtos à base de frutas e verduras, vários alimentos que dão os folatos, os minerais, os antioxidantes, carotenoides, compostos fenólicos, como o resveratrol, que vai ajudar a prevenir, então, tá? E eles mostram essa alimentação que vai diminuir os compostos pró-inflamatórios. Então, você vai ter uma proteína C reativa baixa, nível de homocisteína e interleucina 6 baixos, que esses aqui, quando estão expressos, são os inimigos dos telômeros. Então, nós temos aqui o que mostra a ciência que ajuda a melhorar, né, os telômeros. E aí nós temos algumas coisas que podem, algumas dietas que as pessoas acabam sendo avaliadas e os seus telômeros se mostram mais curtos e outros mais longos. Então, pessoas que se alimentam de carne vermelha, alimentos processados, embutidos, pão branco, bebidas muito doces, né? Gorduras poliinsaturadas tipo ômega 6, que é pró-inflamatório, consumo de álcool, suplementos só de ferro, que aumenta a oxidação, ferro, né? Alimentos ultraprocessados, telômeros ficam mais curtos. E os mais longos é observado em pessoas que, então, se alimentam com frutas, nozes, legumes, vegetais, certas algas, fibras. Produtos, então, os peixes, principalmente, que têm ômega 3, entre outros aí, né? Ok, pessoal? Então, isso mostra a questão epigenética, como está correlacionado. E aqui nós temos, então, o exame do telômero, que você pode estar fazendo com a DF Médica, ou pode estar fazendo comigo na consulta, que vai, então, nos apontar como é que você está. E através dos outros exames genéticos, como o FitSport, a gente vai fazer o teu programa da tua atividade física de acordo com a tua genética, o iGênesis, alimentação e suplementação na sua genética, nutrigenética, e o Longevity é um exame que mostra as suas doenças. O que você vai ter de doença na sua vida que pode se expressar. E se o seu telômero ele é mais curto, provavelmente essas doenças vão vir mais rápido, então você já se antecipa e mantém os exames e a periodicidade da fiscalização para que você já sabe que aquelas vão se manifestar. Tá? E se, de repente, as que não mostram lá que você tem, provavelmente não vão se manifestar ou vão se manifestar mais lá na frente, a gente vai estar fazendo um trabalho para alongar os seus telômeros e manter eles alongados. Ok, pessoal? Então, você aí que está fazendo o meu curso, vai ter agora os alimentos aqui, vai ter mais coisa aqui que você vai estar vendo para proteger os seus telômeros, você continuar jovem. E agora, no final, vou dar uma fórmula manipulada que eu batizei como o telômero, que é o telômero up, que vai melhorar e vai proteger, então, os seus telômeros baseado nos artigos científicos que eu vou estar agora aqui mostrando para você que adquiriu o meu curso, Dr. Bodybuilder, Fisiculturismo aí, Musculação e Fitness. Certo? Vamos lá? Vamos continuar?